Vou compartilhar minha tela com vocês e vocês vão ver a mesma coisa que eu. Certo? Qualquer coisa, mandem mensagem no chat. Eu tô tentando olhar o máximo possível. Eu tô até deixando abertinho aqui do meu ladinho. Então, a gente vai começar relembrando a aula passada. Na aula passada, a gente falou que as plantas fazem fotossíntese. Daí, na fotossíntese, elas produzem glicose e eu falei assim, ela vai usar a glicose para as coisas dela. Eu comentei assim na aula passada. Daí, a gente primeiro tem que lembrar que é aquela cadeia alimentar que a gente já viu e depois a gente vai, que são essas coisas dela que a planta faz. Então, a gente tem que lembrar que tem energia do sol, que é energia luminosa. A planta vai captar essa energia luminosa, vai lá no cloroplasto, onde tem a clorofila, vai acontecer a fotossíntese. Essa fotossíntese vai precisar de água, que a planta pega da terra, vai precisar de gás carbônico, que a planta pega. Da onde que a planta pega gás carbônico? Ah, quero ver se essa memória tá boa ainda. Esperando a resposta no chat. Da onde que a planta pega gás carbônico? Eu falei que era a coisa mais importante, lá no formulário estava escrito que é a coisa mais importante que vocês têm que saber. Ei, meu Deus, esse silêncio me preocupa. Ai, ai. Então tá bom. A planta vai pegar, não lembra, a planta vai pegar gás carbônico da atmosfera. É por isso, lembra que eu comentei, por isso que a gente tem leis que obrigam as empresas que poluem a plantar árvores. É por isso que a gente tem acordos internacionais que a Alemanha, a Noruega manda dinheiro para o Brasil. Por quê? Porque a gente mantém florestas, ou mantinha florestas em pé. Florestas pegam gás carbônico da atmosfera. Então, países que poluem demais precisam de algum lugar que pegue esse gás carbônico, né, de volta que eles estão pondo na atmosfera. Tá bom. Então, a gente tem que lembrar que o peso maior da planta, a biomassa da planta, a maior parte vem da atmosfera. Tem 2 questionários falando isso. Eu vou pegar no pé de vocês até o final do ano. Então, a planta vai pegar o gás carbônico que está no ar, vai incorporar no corpo dela. Beleza, aqui é o azinho. Daí vai vir lá o consumidor primário. A setinha significa serve de alimento para. Vai aqui para o consumidor primário. Bom dia, Vitor. Para de fazer exercício terceiro ano, Vitor. Eu vi mais um seu. Nesse processo aqui vai ter perda de energia em forma de calor, mas o consumidor primário, que é o grilinho lá, vai se alimentar dessa biomassa que a planta produziu. Vocês lembram qual que é o produto da fotossíntese? Depois que termina de fazer fotossíntese, qual que é a molécula que a planta produz? Inclusive é responsável até por as frutas serem doces, por exemplo. Se ninguém responder, nem que o Matheus lembrou, açúcar, glicose, boa. Ia dizer, não me responderam que o gás carbônico vem da atmosfera? Eu vi que alguém levantou a mão. Pode falar ali no chat, Larissa. Tá, vou esperar a Larissa escrever ali e vou continuando. Essa planta vai produzir açúcar através da fotossíntese. A molécula de carbono lá da açúcar veio do gás carbônico da atmosfera. Daí o consumidor primário vai. Ah, tá. O consumidor primário vai pegar para ele, que ele vai gastar a energia para a vida dele. O consumidor secundário vai vir e vai comer, por exemplo, aqui é o passarinho, né? Mas o grilo já gastou uma parte da energia que ele comeu vivendo, então o passarinho não vai pegar toda a energia que o grilo já consumiu, vai pegar só uma parte, e daí todo mundo morre, vai para os decompositores. Os decompositores liberam também gás carbônico na atmosfera, esse gás carbônico volta para a plantinha.
Isso aqui é fotossíntese e cadeia alimentar lá do sexto ano. Isso aqui é revisãozinha. Só para vocês entenderem que a gente está falando aqui de ecologia. Porque quando a gente fala de respiração celular, que é o nosso assunto, tem outros aspectos da respiração celular que a gente vai ver só no segundo ano. O que a gente vai ver no primeiro ano são as consequências para o meio ambiente da respiração celular. Tem o aspecto corpo humano, mas esse a gente não vai ver. Corpo dos animais no geral, né? Esse a gente não vai ver. A gente só vai ver em relação ao meio ambiente. Certo? Daí, vocês me falaram na aula passada, vocês não entenderam nada da fórmula que eu passei para vocês. E eu quero que vocês vejam essa fórmula, mas eu quero que vocês vejam só uma parte. Eu vou fazer um negócio assim, não. Vou fazer o seguinte, porque daí a outra parte a gente vai ver depois. Vamos revisar de forma bem organizadinha essa fórmula aqui. Eu falei que ia deixar para a professora de química, né? Mas não vou esperar não, porque vai demorar. Vocês têm que lembrar, lá do nono ano, que toda matéria no universo é feita por átomo. Alguns de vocês talvez tenham visto um pouquinho lá no sexto. Mas então, tudo que existe, inclusive o ar, é feito de átomo. E esses átomos têm nomes, dependendo das características. Quando a gente tem um C, a gente está falando de carbono. Meu Deus, a minha letra. Carbono. Quando a gente tem um O, é o quê? Vamos ver se alguém lembra. Oxigênio. Beleza. Então, eu não vou escrever. O é oxigênio. Quando a gente tem CO2, é o que mesmo? Vocês já viram. Tá até escrito, tá muito fácil essa. Eu nem vou nem vou pedir para vocês me responderem. Aqui, ó, a gente tem uma molécula de carbono. Então, imagina uma bolinha de carbono. Dióxido de carbono. Boa. Tem uma bolinha de carbono, um átomo. E tem dois oxigênios. Como que eu sei que é dois oxigênios? Porque eu tenho um átomo de oxigênio e um dois na frente, atrás. Então, dois atrás é dois para oxigênio. Então, eu vou fazer duas bolinhas de oxigênio colado lá naquele gás carbônico. Então, a gente tem um CO2 aqui. Meu Deus, desculpa a letra. A gente tem um gás carbônico ou dióxido de carbono. Aqui, vocês lembram o que é o H? Hidrogênio. Então, a gente tem quantos hidrogênios nessa molécula aqui? Ah, quando os átomos se colam um no outro, a gente tem uma molécula, tá? Então, isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo trocar. Isso aqui são vários átomos juntos, são uma molécula. Boa, hidrogênio. Eu fiz o hidrogênio de vermelhinho. Então, quantos hidrogênio tem nessa molécula? Olha o número que está ali. Tenho dois átomos de hidrogênio, então eu tenho duas bolinhas vermelhas. Quantos oxigênios eu tenho nessa molécula? Um. Então, eles dois estão ligados num átomozinho de oxigênio. Eu fiz o oxigênio sempre em preto, hidrogênio sempre em vermelho, carbono sempre em azul para a gente facilitar a nossa vida. Então, o que a planta precisa para fazer fotossíntese? Gás carbônico, oxigênio. Lembra que eu falei que a setinha aqui em química quer dizer uma reação? Então, eu tinha produtos e depois eu vou ter, ou desculpa, eu tinha substratos e depois eu vou ter um produto. Produto é o que uma empresa produz, por exemplo, para vocês lembrarem. Então, o processo aqui vai se chamar fotossíntese, vai precisar de sol. E o que vai sair? Vou começar por esse aqui que é mais fácil. Olha só, gás oxigênio. O oxigênio eu estou usando a cor preta. Eu tenho dois oxigênios coladinhos, que é o meu gás oxigênio. E eu vou ter glicose. Tem um erro nessa fórmula que eu não tinha percebido. Vou pegar um azul.
Tem 6 carbonos, tá vendo? Então, a minha molécula de glicose vai ter 6 bolinhas azul. Eu não sei a ordem, tá, gente? Eu tô fazendo de um jeito só, mais didático. Eles vão ser coladinhos entre eles também. Nossa, eu podia ter feito mais bonitinho. Eles vão ter, agora que pega, eu não sei onde é que fica. Vermelho. Vão ter 12, eu vou fazer só assim, ó, pra gente facilitar a nossa vida. Eles vão ter 6. Opa, 6 oxigênios. Não fiz organizado, porque eu não sei onde é, como é que eles se ligam. Eu não sei de cor, tá? Mas se vocês procurarem na internet é fácil de achar. O erro dessa fórmula. Tá vendo que tem 6 carbonos? Eu não tomei cuidado com isso, mas aqui, ó, eu só tenho um carbono. O que significa que a planta, para fazer uma glicose, ela precisa de 6 aqui, ó. Tá errado lá. Então, se eu tenho 6 carbonos aqui na molécula de glicose, aqui nos produtos. Ah, e eu tô gaguejando um pouco porque eu tô desenhando, mas muda não. Se eu tenho 6 carbonos aqui desse lado nos produtos, eu tenho que ter 6 carbonos lá no meu substrato. É tipo se eu for fazer um bolo. Eu tenho um pacote de trigo, 3 ovos e leite. No final, eu vou ter meio litro de leite, porque eu não usei tudo. Eu vou ter casca de ovo, que vai sobrar. E eu vou ter meio pacote de trigo, porque eu não usei tudo. Tudo que tá aqui no começo tem que estar no final, tá? Então, a glicose ela vai ter 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio. Isso aqui tudo é uma molécula de glicose. E o que que ela vai sobrar aqui? Oxigênio, tá? Fiz essa explicaçãozinha aqui porque na semana passada vocês acharam muito confuso. Não é confuso, tá? É bem simples. Lógico. Pela primeira vez, nada é fácil, né? Sempre precisa de. Tudo é questão de prática. Mas só para vocês entenderem que a planta vai pegar gás carbônico, água, vai fazer fotossíntese, vai liberar glicose. Então, isso é aqui. Algum problema até agora? Se tiverem algum problema, pode falar no chat, tá? Aquilo lá foi a fotossíntese, que é essa parte de baixo aqui. Daí, eu comentei na aula passada, a planta faz fotossíntese, produz glicose e faz as coisas dela. O que que são as coisas dela? É o corpo dela, gastar caloria para viver, crescer, produzir flor, se defender de insetos com cheiros, por exemplo, ou produto químico. Tudo aquilo ela vai usar a glicose como matéria-prima para mudar e fazer alguma coisa. Essa mudança é pela respiração celular. E agora que a gente entra no nosso conteúdo. Pergunto para vocês. Quando a gente respira, nós respiramos, qual é o gás que entra e qual é o gás que sai? Vamos ver se vocês lembram. Matheus, quando você só fala, o Henrique, carbono, oxigênio, eu não sei se você está falando qual que é que entra ou qual que é que sai. E o Guilherme também só colocou gás carbônico, eu não sei se ele está falando qual que é o entra e qual que é o sai. Mas vários já responderam correto. A gente inspira oxigênio e sai gás carbônico. Na respiração celular é exatamente a mesma coisa. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Na fotossíntese é o contrário. A gente viu que entra gás carbônico, sai oxigênio. Humanos e qualquer outro animal, entra gás oxigênio e sai gás carbônico. É assim que a gente costuma dividir o mundo, né? Planta produz gás oxigênio, por isso a gente precisa de planta, porque a gente pega o oxigênio. E a gente solta gás carbônico, então a gente polui, e é por isso que a gente precisa de planta, porque ela pega o nosso gás carbônico.
Tá tudo certo, tá? Duas coisas que eu quero comentar aqui. Primeiro, a planta também vai respirar. Então, olha o desenho. A planta ela vai fazer ao mesmo tempo fotossíntese e respiração. Então, ela vai pegar gás carbônico e liberar oxigênio enquanto ela faz fotossíntese. Mas ela faz outro processo ao mesmo tempo, o tempo todo, que é a respiração, que ela faz o caminho contrário, que é igual ao nosso. Pega oxigênio, solta gás carbônico, certo? Então, planta respira também. A gente tem que lembrar disso. Planta também precisa de oxigênio, mas não é para fotossíntese, é para respiração. Isso é uma coisa que tem que ficar bem separado. Se vocês olharem essa imagem que está na tela agora para vocês, vocês vão ver que tem seta de oxigênio saindo na fotossíntese e oxigênio entrando na respiração. Tem gás carbônico entrando na fotossíntese, gás carbônico saindo na respiração. Respiração dela, da planta, é exatamente igual à nossa, mas a gente não faz fotossíntese. Se a gente não faz fotossíntese, da onde que a gente consegue o nosso alimento? A nossa glicose vem da onde? Da comida. Muito bom. Então, o que que a planta faz? Deixa eu pegar a imagem. Pode ser isso aqui. A plantinha, ela mesma produz a comida dela e ela mesma come a comida dela. Então, vai ter energia solar lá na clorofila, que está no cloroplasto. Ela vai fazer a fotossíntese, ela vai produzir na fotossíntese gás oxigênio e glicose. Essa glicose vai entrar numa outra organela que chama mitocôndria. Tá lá na célula, é bem pequenininho. Vou mostrar um desenho para vocês terem na cabeça de vocês. Esqueci de pegar uma imagem da mitocôndria para vocês. Mas eu quero uma imagem de verdade. Eu quero uma lâmina. Opa, se escrever certo ajuda. Aqui. Isso aqui é um desenho de uma. Desenho não, é uma imagem de uma mitocôndria numa célula. Então, vocês podem ver que é um microscópio, não é qualquer microscópio, é um microscópio de eletrônico, não é igual aqueles que a gente tem na escola, é um microscópio muito mais potente. Aqui estão outras coisas da célula que vocês vão ver. Só no segundo ano a gente não precisa se preocupar, mas isso aqui é a mitocôndria. Então, a planta vai ter cloroplasto que faz fotossíntese e vai ter mitocôndria. Aquela glicose que foi produzida lá no cloroplasto, que é verdinho, vai entrar aqui nessa estrutura. A mitocôndria, planta tem, a gente também. Então, o processo de respiração celular que vai acontecer lá na planta é exatamente igual ao que vai acontecer na gente. Qual é a diferença? A planta produz glicose, a gente come glicose. Então, as diferenças nossas e da planta terminam aqui. Ó, quanta mitocôndria. Enquanto ela faz fotossíntese para produzir glicose, a gente vai na geladeira e come. Mas depois que passa pelo nosso sistema digestório, o processo é exatamente o mesmo. Vai todo mundo para a mitocôndria, certo? Ainda não aqui. Então, lá na mitocôndria vai acontecer o processo de respiração celular, que vai, lembra? A gente solta gás carbônico, né? Vai soltar gás carbônico porque é o que sai da nossa respiração. E aquele gás carbônico vai para a atmosfera e as plantas vão absorver de novo. Então, a gente e os organismos que fazem fotossíntese, a gente forma um ciclo. A gente fica trocando de gás, né? Aqui tem uma molécula de água, porque o nosso corpo também produz água, tá? Mas isso a gente vai ver só no ano que vem. A gente produz água e continua no nosso corpo não desperdiça água, vai para a circulação, né? Depois vai sair pela urina, mas o que importa para a gente aqui é que a gente vai produzir gás carbônico. Hum, não é isso aqui. Isso ali é só ano que vem. Daí a gente vai para a formulazinha de novo.
Lembra? A planta produziu aqui, ó, glicose. Dentro da planta, só vai mudar de organela, vai sair do cloroplasto e vai para a mitocôndria. Dentro da gente, a gente come a glicose, que daí vai para nosso intestino primeiro, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para todas as células, e daí olha a mágica acontecendo. Aquela glicose que a gente se alimentou vai juntar com o oxigênio. Da onde que vem o oxigênio do nosso corpo? Como é que a gente adquire oxigênio? Sim, lá do ar, que a planta soltou. Planta e outros organismos fotossintetizantes, né? Que tem várias bactérias, por exemplo, que também fazem. A glicose que a gente se alimentou, que a gente pegou das plantas, vai se unir com o oxigênio que a gente respirou, que quem liberou foram as plantas. Vão lá para a mitocôndria em todas as nossas células do corpo, vão produzir energia, que não está aparecendo nessa fórmula. Não foi uma boa figura, né? Tava faltando aqui, tá faltando aqui. Mas o que a gente vai produzir? Água, gás carbônico. Esse gás carbônico volta para a planta de novo. Então, olha só, tudo que sai aqui do nosso corpo entra no da planta, a planta processa, dela produz outras coisas que a gente vai se alimentar e respirar. Então, o que acontece é um ciclo entre os animais e os organismos que não fazem fotossíntese, né? As plantas, as bactérias que podem fazer isso. E aqui vai sair energia, tá? Essa energia é aquela que a gente vai gastar, por exemplo, para fazer não, né? Que a gente acaba sentindo que a gente é quente, é o que a gente vai gastar para se mexer, para pensar, para digerir, para respirar, para tudo no nosso corpo. Então, é aquele finalzinho dessa tabelinha aqui que faltou eles descreverem aqui que sai energia. Então, é através desse processo de pegar a glicose dos alimentos, mais o oxigênio que a gente respira, vai para a mitocôndria, é o que produz energia que a gente vive, e daí solta gás carbônico. Daí, olha só uma coisa bem interessante da nossa vida. Quando a gente quer emagrecer, o que a gente faz? Tem duas coisas principais que a gente faz quando a gente quer emagrecer. Quais são? Dieta, uma. E a segunda coisa? Exercício. Matheus, eu falei, o que a gente faz quando a gente quer emagrecer? Então, o que a gente faz? Ou a gente reduz a entrada de comida no nosso corpo, isso, Larissa, ou seja, a gente reduz a quantidade de carbono que a gente põe para dentro da gente, que é a dieta, ou a gente aumenta o gasto de energia, ou seja, a gente aumenta a queima lá daquilo que a gente comeu. Quando a gente queima, comeu glicose, isso aqui é glicose, comeu. Isso aqui produz energia, solta gás carbônico. Esse carbono veio lá da glicose. Quando a gente faz exercício, a gente não respira mais rápido? Sim, né? Porque se a gente está queimando glicose, a gente precisa de oxigênio. Olha só, os dois estão aqui, os dois têm que entrar juntos lá na organela que faz a queima disso. Então, se a gente está queimando caloria que está lá contida na molécula, a gente tem que pegar mais oxigênio. Se a gente pega mais isso aqui e quebra, a gente produz mais gás carbônico, então a gente tem que liberar mais gás carbônico. Então, isso aqui, essa fórmula está completamente correlacionada com a nossa respiração e com o nosso gasto de energia. Se a gente quiser emagrecer, a gente tem que gastar aquele carbono que a gente já acumulou na nossa gordura, né? Ou não entrar mais carbono na gente. Porque essa glicose aqui, ó, se a gente não queima, ela acumula em formato de gordura. Da mesma forma que a planta pega a glicose e transforma em tronco, em folha, em flor, a gente pega a glicose e transforma em músculo, em osso, em gordura, principalmente, né? Eu tô sendo bem simplista porque aqui tem vários outros nutrientes, mas eu tô falando a grosso modo. O carbono principal do nosso corpo vem lá da glicose, principalmente, tá?
Então, a gente tem duas alternativas para emagrecer: ou corta o suprimento aqui de carbono ou aumenta o gasto. E esse gasto vai sair pela, pela respiração. Daí tem até uma conta legal que se a pessoa emagrecer 10 quilos, então se a pessoa perde 10 quilos, 8 quilos de carbono ela saiu pela respiração. Então, se ela quer perder 10 quilos no peso de gordura, ela vai ter que pôr para fora 10 quilos de gás. Desculpa, 8 quilos de gás carbônico. Então, vocês imaginam que gás carbônico é uma coisa leve, né? A gente não sente. Então, imagina quão pequeno é isso. Quanto essa pessoa tem que queimar calorias lá em formato de gordura para poder transformar em gás carbônico e pôr para fora. E eu acho. Ah, tinha mais uma coisinha que eu gostaria de comentar. Até na aula do CMSP, se alguém viu, vai saber falar. A planta, eu falei lá no comecinho que a planta ela também pega oxigênio, ela também respira. E daí tem um ditado de vó que é assim, que não pode dormir com planta no quarto. Vocês já ouviram? Se alguém já ouviu aí ou está pensando nisso pela primeira vez, já pode colocar aí se vocês acham que isso faz sentido ou não. Que a avó fala que não pode dormir. Ah, você viu o CMSP, né, Matheus? Que eles falam que é um ditado bem antigo. Matheus, você lembra se faz sentido ou não? Matheus não lembra. Ih, mas daí como é que teu pai e tua mãe fazem para dormir no mesmo quarto? Ou os irmãos que dividem quarto? Ó, a planta ela usa oxigênio do mesmo jeito que a gente. Mas a gente não chega a competir com as plantas, tá? Por quê? Primeiro porque o nosso quarto não é um ambiente fechado, né? Não é hermético, não tem borracha nas portas, nas janelas, impedindo completamente a troca de ar com o ambiente. Outro motivo é que a planta, ela produz muito mais oxigênio do que ela consome. Então, vamos dizer assim, ela produz 10 oxigênios e usa um. Estou chutando valores, tá? Só para vocês entenderem que, na verdade, a planta vai produzir muito mais oxigênio do que aquilo que é necessário para a vida dela, então sobra. E se isso fizesse sentido, a gente não poderia dormir com outras pessoas no quarto, por exemplo, né? Que consomem bem mais oxigênio do que a planta. Então, é um ditado de vó, assim, que não faz muito sentido. Tá, planta usa oxigênio, mas ninguém vai nem perceber diferença no consumo de ar por causa disso, tá? É um ditado popular. Gente, tudo bem? Que eu vou conseguir encerrar a aula com meia hora, como prometido. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, um comentário, senão eu vou encerrar a gravação. Ok, então eu vou encerrar.